Olha o livro que eu tenho em mãos. 18 princípios para você evoluir. Porque você nasceu para atingir o seu máximo potencial. Do autor Charles Mendlowicz. Vou ler para você agora o princípio número 7. Persiga o conhecimento diariamente. Salomão foi o homem mais rico do mundo, rei de Israel, entre 971 a 931 a.C. E sua sabedoria é tema de estudo até hoje. Então, para trazermos na prática o que podemos aprender com Salomão e o mundo moderno, precisamos perseguir o conhecimento diariamente. Contudo, muitas pessoas, principalmente no início da vida, abrem mão de conhecimento no trabalho, de estar, de alguma forma, próximas de pessoas que têm um conhecimento muito grande em troca de dinheiro. Então, às vezes, a pessoa não quer ser estagiária em uma empresa, prefere trabalhar em outro lugar porque vai ganhar um pouco mais e deixa de trabalhar com alguém inteligente quando, na realidade, principalmente no início da vida, quanto mais conhecimento pudermos adquirir de gente que tem conhecimento efetivo, sobretudo na prática das coisas, mais vamos conseguir avançar. Por exemplo, trabalhei com várias pessoas que tinham muito conhecimento. Sentia que isso estava acontecendo e deixei de ir para locais em que eu poderia ganhar mais, porque queria continuar trabalhando com pessoas que conhecia muito, mesmo que ganhasse menos. Assim, além de entender esse princípio na teoria, eu também o vivenciei na prática. Pois quanto mais conhecimento adquirimos, mais longe conseguimos chegar. E não pense que se você está chegando muito longe sem conhecimento, você não vai, de forma alguma, pagar um preço por isso depois. Porque se você está chegando longe sem conhecimento, isso significa que, na verdade, você poderia estar chegando muito mais longe. O fato é esse. Portanto, persiga o conhecimento diariamente, ainda mais depois que falei no princípio anterior sobre livros. Você pode perseguir conhecimento de várias formas hoje em dia, porque a informação está livre, descentralizada, e você consegue obtê-la por meio do YouTube, Instagram e outras redes sociais e plataformas online. Agora, por exemplo, na Idade Média, até a década de 1990, como você poderia adquirir conhecimento? Lendo e conhecendo alguém que tivesse conhecimento. Essa era a chance. Então, alguém que morasse em uma cidade do interior do Brasil teria dificuldade de ter acesso, muitas vezes, ao conhecimento do cara que morava em Nova York. Existe uma separação onde a própria geografia jogava contra boa parte das pessoas. Se morasse no interior de São Paulo, para eu ter o conhecimento do cara que morava em Nova York sobre algumas coisas, eu teria que me mudar para Nova York, teria que ter dinheiro, teria que ter uma série de condições. Entretanto, com o advento da internet no final dos anos 1990, o jogo virou. Hoje nós temos a informação toda que precisamos à disposição, pagando ou não. Pagando é bacana? É sim. E sabe por quê? Que tem quem pague por conhecimento
se tem de forma gratuita? Porque normalmente quando você paga para ter uma trilha, você paga para ter um caminho, você paga para ter uma facilidade, mas o conhecimento gratuito já está disponível. Na década de 1990, comecei a fazer curso de inglês, até que a minha família acabou não tendo mais dinheiro para que eu continuasse o curso. Então, eu parei devido à falta de grana. Então, quando comecei a trabalhar, no início dos anos 2000, voltei a fazer inglês. Só que, como eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, comecei a ter dificuldades. Não conseguia ir às aulas de inglês porque trabalhava muito. Sabe o que aconteceu? Eu tive que parar as aulas de inglês porque não tinha um curso próximo da minha casa, nem próximo do trabalho. Não conseguia organizar a minha agenda porque tinha que ir fisicamente a um lugar. Tinha que fazer um deslocamento de meia hora para ir e voltar. Sem contar que um dia que chove, no outro o sol está rachando. Daí, num dia não dá para ir, no outro você é assaltado. Uma coisa horrível. Então, como funciona atualmente? Qualquer um pode abrir o YouTube, digitar como aprender inglês e vão aparecer milhões de opções. Enquanto escrevia este princípio, resolvi fazer esse teste e foram encontrados 327 milhões de resultados. Consegue perceber como tudo mudou? Não aprende inglês hoje quem não quer. Qual o princípio? Persiga o conhecimento diariamente. Então você tem que ver o que precisa de conhecimento e começar já a persegui-lo. Se a vida era uma corrida com barreiras, muitas foram retiradas nos últimos anos. E a geográfica é uma das mais difíceis. Como é que uma pessoa poderia aprender certas coisas morando em locais que você não tinha aquele conhecimento? Não era possível. Você tinha que sair de lá. Hoje, qualquer pessoa em qualquer município do Brasil tem acesso, com um computador e internet, a qualquer tipo de conhecimento de forma gratuita. Cara, para estudar inglês, lembro que tentei fazer o curso aos sábados no centro do Rio. Era caro, eu tinha que ir presencialmente. Então comecei a trabalhar todos os sábados e domingos. Tentei ir uma hora ou outra. Paguei 1 ano e mesmo assim não consegui. Sabe aquele rolo? Era isso que tinha para aquela época. Mas hoje já posso me sentar confortavelmente na sala de casa, qualquer dia e horário, e estudar o que eu precisar de forma gratuita. Então, não tem desculpa nem enrolação. Atualmente, é muito mais simples acessar o conhecimento, principalmente com o celular na palma da nossa mão. Primeiro, é importante saber que quanto mais buscamos o conhecimento em uma determinada área, mais prosperamos naquilo. Por isso, é muito importante que essa busca por aprender sempre seja feita diariamente, porque é a construção desse hábito que vai te impulsionar para chegar ainda mais longe. Mas, como já foi dito anteriormente, muitas barreiras foram removidas nos últimos anos e décadas. Então se tornou muito mais simples não consultarmos assuntos de nosso interesse, mas também acompanhar pessoas de interesses nas redes sociais.
Eu sei que os novos meios de comunicação podem ser um escape quando queremos nos distrair, mas as redes sociais também podem ser uma ferramenta para estarmos aprendendo cada vez mais, de forma diária e gratuita. E agora eu te pergunto, se você é um programador, um advogado, se você está fazendo um trabalho ativo de seguir as pessoas que entendem da sua área nas redes sociais, é importante também seguir essas pessoas que geram e criam conteúdo digital. Não só porque elas vendem isso, mas também porque boa parte do que transmitem já está disponível de forma gratuita. Elas estão fazendo a captação do lead, ou seja, estão atraindo esse público por meio da criação de um conteúdo de valor, que possibilita a aquisição de conhecimento em diversas áreas. Neste princípio 7, a pessoa tem que se esforçar para se expor à sorte. E o que significa isso? Para explicar, aqui vai um exemplo da história do Bill Gates, que ficou conhecida por causa do livro A Psicologia Financeira. Bill Gates estudou em um colégio em Seattle com 300 crianças em 1968. O que aconteceu? Esse colégio era um dos únicos do mundo que tinha um computador, porque um cara na comunidade achou que era importante ter um. Todo mundo cagava e andava para o computador, pois ele ainda não tinha uma função. Aquela era a década de 1960. Mas mesmo assim um cara achou interessante. Fez um bazar e comprou um computador para esse colégio em Seattle, onde estudavam essas 300 crianças. Nessa época, a chance no mundo de ter um contato com um computador, ainda mais uma criança, era menor do que uma em 1 milhão. E o Bill Gates estudou nesse colégio onde ele teve o acesso ao computador. Lá estudaram ele e o Paul Allen, o outro fundador da Microsoft. Os dois se interessaram por, até então, essa nova tecnologia e começaram a gostar e a se interessar por aquilo. Hoje, Bill Gates falou o seguinte: se não fosse aquele computador, talvez não existisse Microsoft. Então, o que acontece? Nesse caso, ele estava exposto à sorte. Foi um acaso, mas ele estava ali. Ter contato com o computador garantiu o futuro de todas as crianças? Não. Senão nós teríamos 300 bilionários, que foi o número de crianças que estudavam lá. A presença de um computador na escola não garantiu o sucesso de todos, mas ele mesmo afirma que isso foi essencial para a empresa dele. Portanto, qual conclusão podemos tirar disso? Quanto mais você estiver exposto à sorte e quanto mais você estiver buscando conhecimento, maiores serão as suas chances de prosperar. Você pode estar se perguntando: então só a sorte me interessa? Mais ou menos, porque tem o outro lado também, o lado do risco, ou seja, o azar. Nessa história do Bill Gates, ainda existe um terceiro amigo deles, chamado Kent Evans. Porém, esse terceiro fazia montanhismo e acabou por falecer. A chance de alguém morrer fazendo montanhismo nessa idade também é menor do que uma em 1 milhão. Mas o cara se expôs ao risco mesmo assim. Quais as lições que nós podemos tirar disso? Você tem que se expor ao conhecimento, buscar formas de melhorar, evoluir e tentar evitar o risco a todo custo. Não tem como sabermos os números exatos, porque não existe uma pesquisa sobre sorte, riscos.
Mas dá para pensarmos da seguinte forma: a maior parte da população leva uma vida média. Acordamos, trabalhamos, estudamos. Só que tem uma parcela da população que não deu sorte. E o que isso quer dizer? Infelizmente, um acidente de carro, um avião cai, uma empresa que quebra. Às vezes é culpa sua, às vezes não é, e você não fez nada de errado. Então eu tenho um amigo que, infelizmente, os pais sofreram um acidente de carro. O cara ficou órfão e perdeu todo o dinheiro. Se fudeu na vida, no início dela. Mas isso não é culpa dele. Por outro lado, existem pessoas que possuem o famoso cu virado para a lua. Aquela pessoa que tem sorte pra caramba. É um cara que ganha na loteria. É a pessoa que de repente casa com alguém muito rico. E não é um golpe. A pessoa realmente se casou com alguém muito rico. É sorte. Aquela pessoa que deu sorte e que tudo deu certo na vida. Ela entrou para trabalhar em uma empresa. E a empresa abriu o capital. E ela ganhou 100 milhões. Eu conheço gente assim, que não tinha dinheiro algum. Foi trabalhar e aquilo deu certo. Já aconteceu isso nos Estados Unidos com algumas startups em que o cara era um simples prestador de serviços no Facebook quando começou. Fez um cabeamento e então o Facebook não tinha dinheiro para pagar. Por isso pagou em ações a um valor ridículo e depois rendeu milhões. Logo, é sorte. Ah, mas o cara aceitou. Ele era visionário. Porra nenhuma. Ele aceitou porque ele queria o trabalho. Então tem os dois extremos. Mas também tem a gente que está aqui, que está vivendo. Por exemplo, na falta de sorte, imagina a pessoa que trabalhou a vida inteira no Banco Nacional, que quebrou, como o Banco Santos. Ou, ainda, o cara que trabalhou para um Eike Batista da vida, colocou todo o dinheiro na empresa e perdeu tudo. Então, assim é a pessoa sem sorte. A pessoa que está na média e a pessoa com sorte. Mas qual o grande problema disso? Já percebemos que temos que tentar nos expor à sorte. É possível tentarmos. Sabe como? Aproximando-nos de pessoas inteligentes, tentando trabalhar em bons locais, lendo mais, melhorando de vida. Se o Bill Gates teve contato com o computador e evoluiu, porra, se eu tenho filhos, eu vou tentar colocá-los em um colégio melhor, na aula de música. Vou tentar expor meu filho e expor a mim mesmo as coisas que nos façam evoluir. Qual é o grande problema que eu tenho percebido conversando com pessoas? Normalmente, quem está aqui tem uma visão de mundo de que ele é só isso mesmo. Ou que o mundo é sorte, ou até mesmo que o mundo é falta dela. O problema é que, para boa parte da população, não é que ela tenha muita falta de sorte, mas que o cara que nasceu em um país pobre, que mora em uma comunidade, que não tem muito acesso à água, saúde e educação. É justamente essa pessoa que tem dificuldade de entender que ela pode evoluir. Enquanto nós temos o Bill Gates em uma ponta, também tem o seu amigo na outra. Por isso eu digo, você pode estar em várias situações diferentes ao longo da vida, mas o importante é fazer um movimento de sempre tentar evoluir e melhorar a sua condição atual. Dito isso, esteja preparado para a sorte. Acontece muito na minha área de atuação. Redes sociais, de as pessoas falarem: "Poxa, Charles, você conhece o fulano?
Eu já te vi numa foto com ele. Do nada esse cara explodiu nas redes sociais. O cara cresceu, evoluiu. Aí eu respondo, de repente foram 10 anos do cara trabalhando. O princípio é, quanto mais você estiver exposto ao conhecimento, mais essa sorte pode acontecer. A sorte também está relacionada com a preparação, que, por sua vez, está relacionada com o conhecimento. Você pode até falar, poxa, legal, tudo que você está falando é interessante, mas o tema aqui é perseguir o conhecimento diariamente. Isso é verdade, mas o que eu estou tentando transmitir é que perseguir conhecimento diariamente vai fazer com que, se pintar um trabalho, você vai ter um conhecimento. Se pintar um negócio, você vai ter o conhecimento. Se você conhecer uma pessoa interessante, solteira, e ela se interessar, quanto maior for essa bolha de conhecimento, maiores serão as suas chances de prosperar em tudo, nos relacionamentos, em trabalhos, em relação ao dinheiro. Esse é o norte do perseguir o conhecimento. Porque senão, se você não for melhorar de vida, para que perseguir o conhecimento? Por vaidade? Por ego? Não faz sentido. Para além de perseguir o conhecimento diariamente, essa busca pelo conhecimento deve ser feita de forma dirigida, correlato à sua área de atuação e também ao conhecimento genérico, porque quem mantém o conhecimento estrito à sua área de atuação pode acabar bitolado. Quando você estuda outras áreas de atuação, você expande seus horizontes. Eu trabalhei no mercado financeiro e depois fui trabalhar no mercado de bebidas. E nesse mercado tinha muita gente que só conhecia esse mesmo mercado de bebidas. Então eu conseguia, muitas vezes, inovar, porque eu tinha um outro conhecimento. E ali eu também entendi que, muitas vezes, conhecimentos de outras áreas podem te ajudar na sua área. Nossa, que princípio maravilhoso! Valeu, fique bem, tchau!